Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vou narrar uma história que recebi de uma ouvinte. Ela me pediu para compartilhar com vocês, e eu garanto, é uma daquelas histórias que vão mexer com cada um de vocês. É perturbadora, complexa e não tem respostas fáceis. A história é da Marina. E ela começa há 2 anos, com um convite aparentemente inocente que mudaria sua vida para sempre. Tudo começou quando o chefe do marido dela, vamos chamá-lo de Dante Almeida, dono da construtora onde o marido dela, Paulo, trabalhava como engenheiro há 8 anos, os convidou para uma viagem de feriado prolongado. Marina, Paulo, Dante e a esposa dele, Júlia. Na época, Marina achou estranho. Paulo e Dante tinham uma relação profissional cordial, mas não eram exatamente amigos. Ainda assim, Paulo ficou radiante com o convite. É uma oportunidade, Mari. Ele só convida pessoas que realmente valoriza na empresa, disse Paulo, com aquele brilho nos olhos que ela não via há tempos quando ele olhava para ela. O destino era Angra dos Reis. Dante tinha um iate luxuoso, daqueles que você vê em revistas e acha que só existem na vida de outras pessoas. Quando embarcaram naquela manhã ensolarada, tudo parecia perfeito. O mar azul, o cheiro de sal, o som das ondas. Júlia era simpática, discreta, daquelas mulheres elegantes que parecem ter nascido para frequentar clubes náuticos. Dante? Bem, Dante sempre foi bonito. 43 anos, corpo atlético, mas sem exageros. Aquele tipo de homem que envelhece bem, com charme natural e uma confiança que beira a arrogância. No primeiro dia, tudo transcorreu normalmente. Conversas amenas, sol, mergulhos. Paulo estava visivelmente tentando impressionar o chefe, concordando com tudo, rindo das piadas, sendo a versão corporativa de si mesmo. Aquela versão que Marina tinha aprendido a tolerar ao longo dos anos. Porque era isso que o casamento deles tinha se tornado. Tolerância mútua. Uma rotina previsível pontuada por conversas sobre contas a pagar, a escola do filho deles, Enzo, a hipoteca, os prazos da construtora. Agora vem a parte que Marina relatou com a voz embargada. No segundo dia, após o jantar, Dante serviu drinks. Algo elaborado com gin importado e especiarias que ela não soube identificar. Uma receita especial, ele disse com um sorriso. Paulo bebeu 2, Júlia também. Marina tomou apenas alguns goles. Nunca foi muito de bebida. Meia hora depois, Paulo e Júlia estavam visivelmente sonolentos. Acho que exagerei no uísque do almoço, murmurou Paulo antes de se recolher ao camarote. Júlia o seguiu pouco depois, alegando uma súbita enxaqueca. Marina ficou sozinha com Dante no deck, sob o céu estrelado. O silêncio entre eles era estranho, carregado de algo que ela não conseguia nomear. Então, ele começou a falar. Elogios sutis no início. O vestido dela, o cabelo, como ela estava radiante naquela viagem. Ela deveria ter se levantado ali mesmo, deveria ter inventado uma desculpa e se retirado, mas não o fez. E aqui, pessoal, Marina explicou o porquê. Talvez porque fazia tanto tempo que ninguém a olhava daquele jeito. Paulo mal a notava nos últimos anos. Os momentos íntimos deles eram mecânicos, rápidos, uma obrigação conjugal cumprida entre o noticiário e o sono. Quando Dante disse que a achava fascinante, que havia convidado ela para aquela viagem só para ter a chance de ficar perto dela, algo dentro dela tremeu. Não era só desejo,
Era a fome de ser vista, de ser desejada, de importar para alguém. Mas então veio a confissão que mudou tudo. Marina, ele disse, se aproximando. Não vamos fingir que não há algo entre nós. Ela riu nervosamente, tentou desviar, mas ele foi direto. Aquela bebida tinha um sonífero leve. Paulo e Júlia vão dormir por horas. Eu planejei isso. Por você. O choque a paralisou. Aquela viagem maravilhosa, naquele iate lindo, por Angra dos Reis, um luxo sem igual. Estava prestes a mudar com aquilo que fora dito. Ele tinha drogado o marido dela, a própria esposa. Tudo para ficar a sós com ela. Ela se levantou tremendo. Disse que aquilo era absurdo, que amava o marido. Dante mudou. O charme deu lugar a algo mais duro, mais calculado. E aqui está a parte que me deixou sem palavras. Dante disse: eu posso acabar com a carreira do Paulo num telefonema, Marina. Posso espalhar que ele é incompetente, que comete erros graves. Nenhuma construtora séria vai contratá-lo depois que eu terminar. E você sabe como está o mercado. Ele fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem. Ou você pode ser inteligente. Uma noite, Marina. Só uma noite. E a carreira dele estará garantida. Talvez até uma promoção. Marina sentiu náusea, raiva, medo. Pensou em gritar, em acordar Paulo, em denunciar aquele monstro. Mas então pensou na hipoteca deles, já atrasada há 2 meses. Pensou nas dívidas do cartão, nas mensalidades da escola do Enzo, nos remédios da mãe dela que ela ajudava a pagar. Pensou em como Paulo tinha demorado 7 meses para conseguir aquele emprego, em como ele estava exausto, frágil. Ela pensou em tudo isso enquanto Dante a tocava, enquanto as mãos dele deslizavam pelo corpo dela, como se já tivesse direito sobre ela. E ela deixou. Deixou porque teve medo, porque se sentiu impotente, porque naquele momento a única coisa que conseguiu fazer foi fechar os olhos e se desconectar do próprio corpo. Naquela noite, no camarote que Dante mantinha trancado, ele a usou. Não foi violento no sentido físico, mas foi uma violação mesmo assim. Cada beijo forçado, cada gemido que ele arrancava dela, era uma peça da dignidade dela sendo destroçada. Quando terminou, ela se vestiu em silêncio. Voltou ao camarote onde Paulo roncava profundamente e chorou até o amanhecer. Nos 2 dias seguintes da viagem, Marina agiu normalmente. Sorriu, conversou, fingiu que nada havia acontecido. Dante a olhava com aquele sorriso de proprietário e ela sentia bile subir na garganta. Júlia, alheia a tudo, falava sobre uma reforma na casa de praia. Paulo, entusiasmado, fazia planos sobre um projeto novo na empresa. Quando voltaram, Marina pensou em contar. Ensaiou 1000 vezes na cabeça. Mas como explicar? Paulo, deixei o chefe te drogar e transei com ele sob ameaça. Mas também porque há anos você me trata como mobília. As palavras nunca saíam. E então, Dante começou a ligar. No início, ela ignorou. Mas ele foi persistente. Só mais uma vez, ele dizia. Sua família precisa dessa estabilidade. E porque estava exausta de lutar, Marina cedeu novamente. E mais uma vez. Ele alugava apartamentos, sempre discreto, sempre com a mesma chantagem velada sobre a carreira de Paulo. Mas aqui, pessoal, a história toma um rumo que talvez vocês não esperem. Algo estranho começou a acontecer. Na 5ª vez, ela percebeu que o corpo dela respondia.
Não era só submissão, havia prazer. Dante era atencioso na cama de um jeito que Paulo nunca foi. Ele perguntava o que ela queria, experimentava, se dedicava ao prazer dela. Era errado, ela sabia. Mas depois de anos sendo ignorada, aquela atenção era viciante. Com o tempo, Marina começou a se arrumar para esses encontros. Lingerie cara que escondia no fundo do guarda-roupa. Perfume especial. Voltou à academia, não por si mesma, mas para ser desejável para ele. Se tornou cúmplice da própria traição. E então, há 6 meses, algo mudou novamente. Marina percebeu que Dante estava apaixonado. Ele falava sobre os dois, sobre um futuro, sobre como Júlia não o entendia. Falava de deixar tudo, de recomeçar com Marina. E ela viu uma oportunidade. Se tinha perdido sua dignidade, pelo menos tiraria algo daquilo. Marina começou a seduzi-lo deliberadamente. Se tornou a amante perfeita, provocante, misteriosa, ardente. Leu livros, experimentou coisas novas, se transformou numa versão de si mesma que não conhecia. Uma mulher fatal, calculista, que usava o sexo como arma. E funcionou além das expectativas. Dante ficou obcecado. Começou a falar em deixar Júlia, em dar a Marina uma vida de luxo. E quando ele estava mais vulnerável, mais apaixonado, Marina começou a se afastar. Cancelava encontros, respondia mensagens com frieza, flertava com a ideia de terminar. Ele ficou desesperado. Ofereceu uma promoção para Paulo. Gerente de obras, salário triplicado. Presenteava Marina com joias, roupas, promessas. E ela aceitava tudo com um sorriso vago, deixando-o sempre na incerteza. Estava se vingando dele por tê-la chantageado, mas principalmente de Paulo, porque o marido dela, em 2 anos, nunca suspeitou de nada. Trabalhava até tarde, chegava em casa exausto, beijava a testa dela distraidamente e dormia. Quando Dante lhe deu a promoção, Paulo atribuiu ao próprio mérito. Quando ela comprou roupas novas, ele mal notou. Marina poderia estar gritando pedindo atenção e ele não escutaria. Há 3 semanas, Paulo disse a Marina que quer ter outro filho. Falou sobre expandir a família, sobre Enzo precisar de um irmãozinho, sobre como agora tem estabilidade financeira. Olhou para ela com aqueles olhos esperançosos, aguardando aprovação. E Marina sentiu um vazio imenso, porque percebeu algo devastador. Paulo não a ama, ele ama a ideia dela, a esposa perfeita, a mãe do filho dele, a peça que completa o quebra-cabeça da vida que ele planejou. Ele não conhece a mulher que descobriu prazer nos braços de outro homem. Não conhece a mulher que manipula o chefe dele, que se vinga silenciosamente todos os dias. Dante, por outro lado, quer que ela se separe. Ligou para ela recentemente, desesperado. Disse que não aguenta mais viver essa farsa, que precisa dela, que deixará tudo por ela. E pela primeira vez, Marina não sabe o que responder. A verdade é que não ama nenhum dos dois. Paulo a negligenciou até ela desaparecer. Dante a transformou em objeto e depois em obsessão. Nenhum deles a vê de verdade. Veem apenas o que precisam ver. Marina às vezes pensa em contar tudo para Paulo, em detonar aquela vida cuidadosamente construída de mentiras e aparências. Ela imagina a expressão dele, o choque, a dor. Parte dela quer isso. Quer feri-lo como foi ferida pela indiferença dele. Mas seria justo? Ele nunca a traiu conscientemente. Apenas a esqueceu.
a deu por garantida. Outras vezes ela pensa em ir embora com Dante, ter aquela vida de luxo que ele promete, ser a mulher que ele deseja desesperadamente. Mas será que quer construir um futuro sobre os escombros de duas famílias? Júlia não merece isso. Enzo não merece crescer sem o pai, ou pior, descobrindo um dia que a mãe é uma adúltera. E há uma terceira opção, a mais tentadora e assustadora: desaparecer. Sumir da vida dos dois, recomeçar em outra cidade, ser outra pessoa. Deixar para trás Marina, a esposa negligenciada, a amante manipuladora, a mãe dividida. Simplesmente ir embora. Hoje de manhã, Marina olhou o reflexo dela no espelho por longos minutos. Tentou reconhecer a mulher que foi um dia. Aquela que acreditava em amor, em fidelidade, em fazer as coisas certas. Ela ainda está lá, enterrada sob camadas de ressentimento, desejo e vingança? Ou foi completamente destruída naquele iate há 2 anos? Paulo está na sala agora vendo televisão. Enzo brinca com os carrinhos no tapete. Dante mandou 7 mensagens hoje, cada uma mais urgente que a anterior. Júlia a adicionou numa lista de transmissão do WhatsApp sobre um chá beneficente. Ela ainda vê Marina como amiga. Marina deveria sentir culpa, remorso, alguma coisa. Mas tudo o que sente é um cansaço profundo. Cansaço de ser objeto de chantagem, de ser ignorada, de manipular, de mentir. Cansaço de viver numa vida que parece encenação, onde todos eles interpretam papéis que não escolheram mais. Ontem à noite, Paulo abraçou Marina na cama. Foi raro. Ele geralmente se afasta para o lado dele. Murmurou sonolento. Amo você, Mari. Você é minha base, sabe? Não sei o que seria de mim sem você. E então dormiu, deixando-a acordada, olhando para o teto com aquelas palavras ecoando. Paulo a ama à sua maneira. Uma maneira distraída, utilitária, mas sincera dentro das limitações dele. Dante também a ama, de forma obsessiva, possessiva, construída sobre alicerces podres. E ela? Ama alguém? Ou apenas se tornou uma pessoa que coleciona feridas e distribui dor? Marina não sabe qual decisão tomará. Se contará a verdade para Paulo, se irá com Dante, se desaparecerá. Cada escolha levará à destruição de alguma forma, de um casamento, de uma família, dela mesma. O que ela sabe é que aquela mulher que embarcou no iate há 2 anos morreu. No lugar dela existe alguém que não reconhece completamente, alguém capaz de coisas que jamais imaginou. Alguém que descobriu que há um prazer perverso em ser desejada, em controlar quem antes te controlou, em assistir de camarote enquanto 2 homens competem por algo que talvez nunca tenha existido realmente. E Marina me disse algo que me deixou pensando por dias. Talvez essa seja a verdade mais perturbadora de todas. Não fui apenas vítima. Em algum momento me tornei também algoz. E não sei se há redenção possível para quem cruzou essa linha, para quem provou do poder de destruir e gostou do sabor. Quando recebi esse relato, fiquei em silêncio por um bom tempo, porque não há resposta fácil aqui, pessoal. Marina começou como vítima de uma chantagem horrível, de um abuso de poder. Mas ao longo do caminho, ela também se transformou em alguém que manipula, que se vinga, que encontra prazer no sofrimento alheio. Paulo vai chamá-la para jantar daqui a pouco. Ela vai levantar, vai sorrir, vai servir o arroz e perguntar sobre o dia dele. Dante vai ligar logo mais e talvez ela atenda, talvez não.
Enzo vai abraçá-la antes de dormir e ela vai sentir aquele aperto no peito que é amor misturado com culpa. E amanhã, quando acordar, Marina ainda não saberá qual caminho escolher, porque no final, todas as estradas levam a algum tipo de ruína. A única questão que resta é: qual ruína ela pode suportar viver? Essa é a história da Marina. A história de como um convite aparentemente inocente destruiu tudo que ela pensava saber sobre si mesma. De como se tornou simultaneamente vítima e vilã, prisioneira e carrasco. De como descobriu que o pior tipo de prisão não tem grades. É aquela que construímos com nossas próprias escolhas, tijolo por tijolo, mentira por mentira, até não conseguirmos mais ver a saída. E o mais assustador, uma pequena parte dela não quer encontrar a saída. Porque nessa escuridão, pelo menos é vista. Pelo menos existe. Pelo menos importa. Mesmo que seja pelos motivos errados. Essa é a verdade que a mantém acordada nas madrugadas. Talvez não esteja procurando redenção. Talvez esteja apenas procurando o próximo ato dessa peça macabra que a vida dela se tornou. E quem quer que ela escolha, Paulo, Dante ou a solidão, ela sabe que uma parte dela permanecerá para sempre naquele iate, naquela noite, naquele momento em que deixou de ser quem era e se tornou isso. O que quer que isso seja. Pessoal, eu gostaria de ouvir vocês. O que fariam no lugar da Marina? Existe redenção para alguém nessa situação? Ela é vítima, vilã ou ambas? Deixem seus comentários e lembrem-se. Às vezes as histórias mais perturbadoras são aquelas que não têm final feliz, apenas finais possíveis. Até o próximo episódio.